com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical deixa à disposição dos amados amigos e irmãos para que no início da semana o irmão já possa preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Estude a revista da lição, estude os subsídios que nós colocamos no site do portal Escola Dominical, estude também os links onde nós colocamos outras videoaulas e outros estudos da lição da Escola Bíblica Dominical, ou textos paralelos, e estes links nós colocamos no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical. O irmão tem aí na página do portal Escola Dominical o acesso às redes sociais, e desta maneira, durante toda a semana, o irmão irá estudar a lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós também transmitimos ao vivo, se não houver problemas técnicos, a nossa aula aqui do estudo dos professores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, e os irmãos poderão participar da aula através do chat e assim tirar suas últimas dúvidas. E por fim, comparecer à Escola Bíblica Dominical no domingo. A Escola Bíblica Dominical deve ser frequentada. Nós não podemos apenas ficar estudando em casa, apenas virtualmente, porque a obra de Deus se faz na pessoalidade. A internet, ela não substitui o contato pessoal, o contato social, porque nós somos uma igreja, uma comunidade que acompanha um ao outro. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Não deixemos que a rede mundial de computadores venha nos isolar uns dos outros. Neste trimestre nós estamos estudando Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O nosso comentarista é o pastor Elenay Cabral, de Sobradinho, no Distrito Federal. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, confrontando os inimigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem inimigos. E quantos inimigos tem a cruz de Cristo? Embora a cruz seja um lugar de vitupério, um lugar de maldição, ela tem inimigos. Porque foi na cruz que Jesus nos ganhou a vitória. A cruz é um símbolo de vitória sobre o pecado, sobre a morte. Não é à toa que é o símbolo do cristianismo, universalmente conhecido. Mas por isto mesmo, ela tem inimigos. E nós temos que confrontar com eles. Nós temos de ser amigos da cruz de Cristo e não inimigos da cruz de Cristo. É isto que Paulo quer deixar para os crentes de Filipos. Ainda dentro daquela ideia que nós estudamos na lição anterior, sobre o alvo do cristão, que é o céu, sobre a suprema aspiração do crente, que é o céu, Paulo vai mostrar aqui aos filipenses, neste término do capítulo 3, e nós já estamos terminando o estudo do capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, Paulo vai mostrar aos crentes de Filipos que os inimigos da cruz de Cristo não têm este mesmo alvo, não têm esta mesma aspiração. E nós devemos tomar cuidado, irmãos. Na lição passada, nós já meditamos se realmente nós somos cristãos, se o nosso alvo é o céu. E hoje nós vamos ver se realmente nós somos amigos da cruz de Cristo, ou se nós nos somamos àqueles que são inimigos da cruz de Cristo.
Temos que tomar cuidado, tomar muito cuidado. E hoje vamos nos confrontar com os inimigos da cruz de Cristo e ver se nós estamos do lado deles ou do lado de Cristo Jesus. O texto base hoje de nossa lição está nos 5 últimos versículos da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 até o 21. Paulo diz que não era perfeito, mas que ele buscava a perfeição. E ele queria que os crentes de Filipos o imitassem, tivessem o mesmo sentimento que ele possuía. E ele tinha este mesmo sentimento, e ele tinha esse sentimento porque ele era bonzinho, porque ele era um santo. Santo ele era, porque ele era salvo em Cristo Jesus. Mas ele diz que esse sentimento que ele possuía, esta aspiração pelo céu, não era algo que proviesse dele. Muito pelo contrário. Quando a gente lê no versículo 15, desse capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Paulo começa dizendo que aquele sentimento que ele tinha pelo céu tinha sido dado por revelação divina. Ninguém, irmãos, é salvo se Deus não se revelar ao homem. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Ele tem salvação porque a salvação se origina em Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. É somente por revelação de Deus, por obra de Deus, que nós alcançamos a salvação. Não há nenhum mérito nosso. Nós apenas assentimos, cremos na palavra e na revelação que Deus nos dá. Por isso, irmãos, nós somos indignos. Nós não merecemos a salvação. Ela vem de graça. É um favor não merecido. Eu e você não podemos nos achar superiores aos que ainda não creem em Jesus. Eu e você não podemos dizer que Deus é o dono do mundo e nós somos filhos do dono. Nós não somos melhores nem superiores a nenhum ímpio, a nenhum incrédulo. É que Deus se revelou a nós. E nós cremos nele. Mas pela benignidade de Deus é que nós alcançamos a salvação. Por isso que Paulo dizia: olha, o meu sentimento de querer ir para o céu, de divisar o céu, de desejar o céu, vocês também precisam ter. Mas, se vocês não têm, Deus revelará. Não é porque eu sou melhor do que vocês. Não é porque eu sou o líder de vocês que eu lanço sobre vocês a minha cobertura apostólica e vocês vão ter o mesmo sentimento que eu. Não. Porque não é o líder quem dá o sentimento. Ele dá o exemplo. Ele tem de ser imitado pelo exemplo que ele dá. Ele tem que ser imitado pela fé que ele possui. Mas esta fé não é dele. Este exemplo não é fruto do seu mérito. É algo que veio da parte de Deus. É algo que é revelado a nós por Deus. Com isso nós destruímos esta ideia da cobertura apostólica, esse falso ensino que é muito divulgado, principalmente nos movimentos celulares. O líder não é um intermediário entre o liderado e Deus. O líder tem de ser imitado, porque ele foi posto na liderança por Deus. Mas ele está ali por revelação divina.
Ele está ali pela graça de Deus. Por isso que Paulo diz, a mesma graça que me alcançou, irá alcançar vocês. Vocês sentirão isso que eu estou sentindo, porque Deus revelará. Mas prossegue ele, mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo, aqui, ele diz, olha, nós estamos indo para o céu, queremos ir para o céu, vocês precisam ter este mesmo sentimento, mas a vida cristã, ela não é uma vida subjetiva. Ela não existe apenas na emoção, no sentimento. Mas a vida cristã, ela é completa. Ela tem aspectos objetivos e aspectos subjetivos. Olha o que diz Paulo. 3:16 de Filipenses. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A vida cristã, irmãos, ela possui uma regra. É por isso que eu digo que é algo objetivo. A vida cristã, ela possui uma regra. Esta regra, ela foi posta. É um mandamento. É uma ordem de Deus. Que independe do meu sentimento. Do meu ser. Do sujeito. A regra, ela é objetiva. Ela independe do que eu sinta ou deixa de sentir. E eu faço questão de frisar isso, porque hoje está uma mania entre os crentes de querer sentir para dizer que Deus está presente. Se ele não arrepiar, ele não acha que Deus está presente. Ele precisa se emocionar para que tenha consciência de que está com Deus, de que está em comunhão com Deus. Mas o apóstolo Paulo diz não. Nós temos que ter o sentimento, sim, mas nós temos também de ter a regra. Andemos segundo a mesma regra. O apóstolo Paulo diz, nós temos uma regra. E não foi a primeira vez que Paulo falou disso. Quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 21, ele diz assim, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E em Gálatas capítulo 6, por 2 vezes Paulo também fala disso. Primeira vez no versículo 2, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E no versículo 16, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A vida cristã, irmãos, a vida na graça, ela tem regras, ela tem mandamentos. Alguns acham que o mandamento era só na lei de Moisés. Não, a lei de mandamentos é a lei de Moisés. Lá nós vivíamos os mandamentos. Na graça não há lei, não há norma, não há regra. Meu irmão, a verdadeira liberdade exige regras. Eu só sou livre se houver regras. O primeiro casal lá no Éden era livre antes de pecar. Mas existia uma regra. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós já estudamos aqui, o próprio Paulo disse,
quando falou a respeito do exemplo de Jesus, que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, a obediência pressupõe uma regra. Eu só sou obediente se houver uma lei, uma regra. E existe uma regra. Jesus nos deixou regras, nos deixou o mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a lei de Cristo. Este é o mandamento de Cristo. O próprio Jesus disse isso. João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento. Antes de subir aos céus, Jesus deixou mandamentos. Olha o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A vida com Cristo é uma vida de mandamentos. Mandamento. Existem regras. E Paulo diz, nós temos que andar segundo esta mesma regra. A regra, o mandamento do amor. Os mandamentos deixados por Jesus. O exemplo deixado por Jesus. Nós temos que seguir o mandamento. A vida cristã é uma vida de obediência à regra, à lei de Cristo. A graça, ela é e exige obediência. E atua aí a fé. Nós temos que crer na palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que testifica de Jesus. João 5,39 nos diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a regra na vida da graça é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A regra de Cristo, o mandamento de Cristo, é a palavra de Deus. E quem quer chegar ao céu tem que andar segundo esta mesma regra. E que tem também sentir o mesmo que Jesus sentiu. A vida cristã, ela não é um farisaísmo. Ela não é apenas uma lei, mas ela é também um sentimento. Nós temos de sentir a companhia de Jesus, a presença de Jesus. Mas não podemos nos guiar apenas pelas emoções. Tudo tem que estar de acordo com a regra, de acordo com a palavra. É por isso que nós não podemos ser místicos, fanáticos, procurando os arrepios da vida, mas nós temos que buscar a presença de Deus. E a presença de Deus nos leva a seguir a regra, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus, mas que nós também sintamos a Deus, experimentemos a companhia de Deus, o poder de Deus, porque é assim que nós caminhamos. A vida cristã tem regra e tem sentimento. E qual é este sentimento que nós devemos sentir? O sentimento que há em Cristo Jesus, que nós já estudamos na lição de número 4. Filipenses 2 e 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? O sentimento de humildade, de negação de si mesmo, de abnegação, de obediência
e de profunda e completa submissão à vontade do Senhor. Para prosseguir para o alvo, para ir para o céu, diz o apóstolo Paulo, nós devemos seguir a mesma regra e ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e ser humilde, negar a si mesmo, ser obediente e ser submisso à vontade de Deus. Quando nós seguimos a regra do Senhor, quando nós temos o mesmo sentimento do Senhor, nós caminhamos e cada dia nos aproximamos do alvo, que é a ressurreição dos mortos, como vimos na lição anterior. E é por isso que Paulo diz, olha, vocês podem me imitar, serem também meus imitadores, irmãos. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo, irmãos, mais uma vez, ele mostra qual é o verdadeiro papel do líder. O líder não é para mandar, o líder não é para ser servido. O líder é para servir e servir de exemplo. O escritor aos Hebreus, ele repete esse pensamento. Capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o apóstolo Pedro também diz isso, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O líder é aquele que deve servir de exemplo. Ele é colocado à frente do povo de Deus para servir de exemplo. Não é para mandar, não é para tirar vantagem, mas é para servir de exemplo. E Paulo diz aqui para os filipenses o que ele já tinha dito para os coríntios. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E aqui ele diz, sede também meus imitadores, irmãos. Paulo diz, olha, eu não sou perfeito. Lembram-se que nós dissemos na aula passada. Eu não sou perfeito, mas eu busco a perfeição. Eu ando segundo a regra de Cristo, segundo a palavra de Deus. E tenho o mesmo sentimento de Jesus. Então vocês podem me imitar. Por quê? Porque eu sigo a palavra de Deus, que testemunha Jesus, e eu tenho o mesmo sentimento de Jesus. Eu estou imitando Jesus. E imitando Jesus é que eu vou chegar lá. É que eu vou atingir a glorificação. Então me imitem. Andem do mesmo jeito que eu estou andando. E vocês certamente chegarão ao mesmo alvo que eu pretendo chegar, que é a ressurreição dos mortos. Nós temos estas pessoas que Deus coloca para que nós imitemos. Os santos de Deus devem ser imitados. Neste sentido, em parte a igreja romana está certa. Quando ela fala a respeito dos santos, né, que eles veneram, eles dizem que estes santos são colocados aí ao longo da história da igreja para serem imitados. São modelos que Deus coloca ao longo da história da igreja para que nós os imitemos e cheguemos como eles chegaram à ressurreição dos mortos. Ou antes, a salvação, a ressurreição dos mortos, eles chegarão no dia do arrebatamento da igreja. Neste sentido, não é errado nós vermos a vida destes homens e mulheres de Deus que, na sua peregrinação terrena, são exemplos, não só para os que conviveram com eles, mas para as gerações posteriores. Realmente, neste ponto, a Igreja Romana tem razão, porque estes santos são exemplos a serem imitados.
Mas o erro da igreja romana é achar que eles intercedem por nós. Eles não intercedem por nós, porque não há comunicação entre os vivos e os mortos. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então estes santos podem ser imitados. Podem servir de exemplo para nós, mas não têm poder para interceder por nós. Aí está o erro da doutrina romanista. Mas neste aspecto da imitação, Paulo aqui diz, vocês podem me imitar. O escritor aos Hebreus diz, vocês podem imitar os seus pastores, que vos pregaram a palavra de Deus, porque eles serviram de exemplo, tendo a mesma regra e o mesmo sentimento. E por que eles são exemplo? Porque eles imitaram a Cristo. Cristo tem de ser imitado por nós. A imitação de Cristo é o caminho para nós chegarmos aos céus. É por isso que o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos seguir as pisadas de Jesus. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele nos fala: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro aqui mostra que nós devemos imitar a Jesus. Sofrer, suportar o sofrimento, nos entregar à vontade de Deus, nos voltar para Ele, que é o nosso pastor. É Ele quem vai nos guiar pelo mesmo caminho que Ele trilhou. E nós vamos ter o mesmo fim que Ele teve. Também chegaremos à direita do Pai. Mas antes de chegar à direita do Pai, temos que sofrer as mesmas afrontas. Temos que passar pelo sofrimento. Temos que passar pelo sacrifício da nossa vontade, como Ele passou no Getsêmani. E temos de passar também pela cruz. Porque antes que Jesus subisse aos céus, Ele teve que morrer por nós na cruz do Calvário. E é aí que entra a discussão, que é o âmago da nossa lição de hoje. Paulo diz, olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. Sigam a regra de Cristo. Tenham o mesmo sentimento de Cristo. Ora, o sentimento de Cristo foi de obediência até a morte e morte de cruz. Nós temos que ir até a cruz. E aí nós vemos que a vida cristã passa necessariamente pela cruz. O professor Felipe Aquino, que é o professor de teologia católico da comunidade Canção Nova, ele disse o seguinte, que o Novo Testamento, a cruz é o símbolo da virtude da penitência, do domínio das paixões desregradas e do sofrer por amor de Cristo e da Igreja pela salvação do mundo. A cruz, ela simboliza, em primeiro lugar, a virtude da penitência. Ou seja, na cruz, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Na cruz, nós sabemos este preço que teve
a nossa salvação. E aqui eu aproveito para contestar um cântico que anda por aí, em que as pessoas dizem: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você só não vai saber o preço dos seus pecados na cruz se você não ler a Bíblia. Porque o apóstolo Pedro nos diz qual foi este preço. Lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, no versículo 18, Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O altíssimo preço que Jesus pagou pelos nossos pecados foi o seu precioso sangue, o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. A cruz, ela mostra que houve um preço a ser pago para a salvação. E nós devemos pagar o preço, não da salvação, que Jesus já nos pagou, mas o preço de nos mantermos separados do pecado. O preço da santificação, a nossa abnegação, a nossa negação de nós mesmos. E aí vem o primeiro ponto do chamado inimigo da cruz de Cristo. Paulo diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Mas quem são os inimigos da cruz de Cristo? Paulo diz, em primeiro lugar, aqueles cujo Deus é o ventre. O que quer dizer o Deus é o ventre? O ventre, na linguagem hebraica, no sentido hebraico, o ventre nos fala do nosso interior, do nosso eu, da nossa individualidade. O inimigo da cruz de Cristo, ele faz a sua vontade. O seu Deus é o seu eu. O seu Deus é a sua vontade. O seu Deus é a sua individualidade. A cruz de Cristo, lembrando o que disse o professor Felipe Aquino, é a virtude da penitência. É o domínio das paixões desregradas. Então, a cruz exige de nós a nossa abnegação. É por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz exige a nossa negação de nós mesmos, a nossa submissão à vontade de Deus. O inimigo da cruz de Cristo é aquele que faz o que quer, quando quer e como quer. E existem muitos que se dizem cristãos hoje, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque eles fazem o que a Bíblia manda quando eles querem. Não é porque a Bíblia manda. Não é porque Deus quer. É porque eles querem. É por isso que a obediência, ela só se manifesta no momento em que há um dissenso entre a minha vontade e a vontade de Deus. Porque quando eu faço o que eu quero, mas também Deus quer, eu não estou provando a minha obediência. Eu só provo que sou obediente quando eu faço o que Deus quer, mas eu não quero. Aí sim eu provo que sou obediente. Jesus sacrificou a sua vontade no Getsemane. Se possível, passa de mim este cálice. Mas não se faça a minha, mas a tua vontade. E ele nos ensinou a orar, dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O inimigo da cruz de Cristo tem como Deus o seu ventre.
Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Ele não se importa com a vontade de Deus. É por isso, irmãos, que existem muitos crentes hoje que pulam de igreja em igreja, de galho em galho, porque estão sempre querendo fazer o que querem. Eles começam a congregar num lugar, mas quando algo lhes desagrada, eles mudam de igreja. Esses são inimigos da cruz de Cristo, porque querem alguém que esteja conforme a sua vontade, e não fazer a vontade de Deus. Eles não querem estar conforme a vontade de Deus. Eles querem que Deus esteja conforme a sua vontade. E nos últimos dias, o apóstolo Paulo disse que haveria muitas pessoas desta natureza, desta espécie. Lá em 2 Timóteo, na sua última carta, Paulo escreve isso no capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje há muitos que se dizem crentes, mas estão procurando ensinadores, pregadores, que preguem aquilo que eles querem ouvir, que estejam de acordo com a sua própria vontade. Porque o Deus a que eles servem não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Pai de Jesus Cristo. O Deus que eles servem é o próprio ventre. Porque eles não dominam as suas paixões, os seus sentimentos, os seus desejos incontrolados. Eles não dominam, eles são carnais. A carne é que os domina. E eles buscam um Deus conforme a sua vontade. São inimigos da cruz de Cristo. Porque na cruz nós temos o símbolo da virtude da penitência. Nós temos o domínio das paixões desregradas. Quem tem como Deus o seu ventre, não domina as suas paixões. É o seu eu quem domina. É a sua natureza carnal que domina. Eles fazem o que querem, quando querem e como querem. Por isso são inimigos da cruz de Cristo. Porque a cruz simboliza o domínio das paixões desregradas. A cruz simboliza a virtude da penitência. Por isso a multidão, agitada pelo demônio, gritava: desce da cruz! Mas Jesus não desceu da cruz. Ele tinha poder para isso, mas ele não desceu, porque ele estava ali, preso pela vontade de Deus. Não eram os escravos que o prendiam, mas era a vontade de Deus que ele morresse por nós, vertesse o seu sangue e nos salvasse. Mas Paulo diz que os inimigos da cruz de Cristo têm uma glória que é para a confusão deles, cuja glória é para a confusão deles. Está lá em Filipenses 3:19. A segunda característica dos inimigos da cruz de Cristo é que a glória deles é para a confusão deles próprios. Ou seja, em primeiro lugar, nós vemos ali que o inimigo da cruz de Cristo, ele quer a glória para si. Ele busca a autoglorificação. Ao contrário de Jesus. Nós já lemos aqui hoje. Jesus disse lá na oração sacerdotal, 17:4 de João: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a fazer. A minha vontade é fazer a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A cruz nos mostra que existe uma obra a ser realizada por cada um de nós. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem uma obra para fazer para Deus. Tem uma vocação para o que foi chamado. E nós temos de levar isto até o fim. Eu conheci
um advogado numa cidade onde nós trabalhamos, que não era crente. Mas todo dia pela manhã eu perguntava para ele, quando ele vinha trabalhar, porque ele era conciliador do juizado de pequenas causas, e eu perguntava para ele: doutor, como está o senhor? E ele dizia: caminhando, carregando a minha cruz com muita categoria. E a primeira vez que ele me disse isso, me fez refletir. Um homem que não é crente, mas sabe que tem uma cruz a carregar e que deve carregá-la da melhor maneira que puder. Você é crente. Você tem tomado a sua cruz. Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quando nós tomamos a cruz, nós queremos glorificar a Deus, não glorificar a nós mesmos. Nós sabemos que somos um instrumento para a glória de Deus. Jesus morreu por nós para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi por isso que ele tomou a cruz. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E quando Jesus morreu, Lucas, se não me engano, diz o seguinte, Lucas 23 e 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. O centurião romano glorificou a Deus assim que Jesus morreu. Quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o sol escureceu, trevas vieram sobre a terra, houve um tremor de terra. Mas o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Porque Jesus levou a sua cruz e cumpriu a vontade de Deus. E isto fez com que todos glorificassem a Deus. Você tem glorificado a Deus? Os inimigos da cruz de Cristo não querem glorificar a Deus. Querem se glorificar. Esquecem daquilo que Deus disse: a minha glória não darei a outrem. Deus não dá sua glória a ninguém. E quem quer se glorificar é confundido. Lembre-se de Nabucodonosor. Lembre-se de Herodes Agripa I. Um foi comido de bichos e o outro ficou 7 anos comendo capim, sentindo o orvalho do céu, para poder dar glória a Deus. O inimigo da cruz de Cristo, ele busca a glória para si, mas será confundido. Esta glória que ele procura é uma vanglória, é uma glória vazia, é uma glória inexistente, porque a única glória que existe é a glória de Deus. E é por isso que o inimigo da cruz de Cristo será confundido. E no final verá que sua glória nada valeu, porque tudo debaixo do sol, disse Salomão, é vaidade. É vaidade. Você tem buscado a sua glória? Você tem buscado a glória para si? Hoje são muitos os que usam o nome de Jesus, usam o poder de Jesus, usam o evangelho de Jesus para se glorificarem, para se gloriarem, mas são inimigos da cruz de Cristo. Mas Paulo também disse que os inimigos da cruz de Cristo, eles só pensam nas coisas terrenas. Nós temos aí um princípio para a verificação de quem é inimigo da cruz de Cristo. Este princípio é um só. É o princípio de que quem pensa nas coisas da terra
ou nas coisas do céu. Cuidado, meu irmão. Cuidado. O inimigo da cruz de Cristo só pensa nas coisas desta vida. E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, ele diz a respeito disso no versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O inimigo da cruz de Cristo só pensa nas coisas desta vida. Só pensa nas coisas terrenas. E Paulo diz que é o mais miserável de todos os homens. Vamos pensar no céu, como nós dissemos na lição anterior, na lição de número 8. Não estejamos, irmãos, pensando somente nas coisas terrenas. Vejam bem que os inimigos da cruz de Cristo só pensam nas coisas terrenas. Eles buscam as coisas desta vida. Pregam o evangelho para ter dinheiro, para ter posição social, para ter prestígio, para ter poder político, para ter fama, para ter popularidade, para ter simpatia. Evitemos estas coisas. Pensemos na cruz de Cristo. A cruz nos fala que o mundo nada vale. A cruz nos fala do céu, porque é pela cruz que Jesus, suportando a cruz, alcançou o trono de Deus. Vejam as últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As coisas não terminam por aqui. Não é morreu, acabou. As coisas desta vida não têm nenhum valor. Mas o que tem valor é o que está destinado para nós na glória. Lembre-se disso, irmão. O inimigo da cruz de Cristo só pensa nas coisas terrenas. Quantos inimigos da cruz de Cristo em nossas igrejas hoje, que estão servindo a Deus, que estão se dizendo evangélicos, para ter dinheiro, para ter fama, para ter poder. Mas nós não somos destes. Nós sabemos que a cruz, ela é o símbolo do sofrimento por amor de Cristo e da igreja pela salvação do mundo, como diz o professor Felipe Aquino. Nós almejamos a nossa salvação. Porque qual é o fim da fé? O apóstolo Pedro nos diz, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Este é o nosso objetivo, este é o nosso alvo, a salvação das almas. A cruz nos fala da salvação das almas. E as almas salvas chegarão à nossa cidade que está nos céus. Os inimigos da cruz de Cristo têm o Deus como ventre. Querem fazer apenas a sua própria vontade. Buscam a sua glorificação. Querem a sua glória, a sua própria glória, o que será para a confusão deles. E só pensam nas coisas terrenas. Mas Paulo diz, esses são os inimigos da cruz de Cristo. E o fim deles é a perdição. Quem é inimigo da cruz de Cristo, quem quer fazer a sua própria vontade, quem busca a própria glória e só pensa nas coisas terrenas, tem como fim a perdição. Mas Paulo diz, eu estou buscando a salvação. Eu estou caminhando para onde? Para a nossa cidade que está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nós temos um alvo, que é a cidade que está nos céus. Paulo já disse, e nós estudamos na lição 8, que a sua suprema aspiração era a ressurreição dos mortos. Mas ele queria ser ressuscitado para quê? Para entrar na cidade celestial.
na cidade santa, de onde nós esperamos o Senhor. Jesus prometeu isso. Paulo estava firmado na promessa de Cristo, que ele disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Jesus é nos levar para a Nova Jerusalém, para a cidade celestial. Este era o desejo de Paulo. Paulo diz, olha, o fim dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição, mas o nosso fim é a cidade celestial. E lá, o nosso corpo abatido, ele será transformado num corpo glorioso. O nosso objetivo é a glorificação. E nós estaremos lá com ele num corpo glorioso, num corpo transformado. Vale a pena, irmãos, sofrermos, suportarmos a cruz. Vale a pena desprezarmos a afronta, porque está prometida a cidade celeste para nós. O nosso alvo não é a glória deste mundo. Jesus disse, eu não recebo a glória dos homens. O nosso alvo não é a simpatia, a popularidade, a fama. O nosso alvo não é construir um império terreno baseado no evangelho. Não. O nosso alvo é chegar à cidade celeste. E lá termos um corpo glorioso. E aqui nós temos o último ponto que nós gostaríamos de enfatizar nesta aula. É que Deus não despreza o corpo. Hoje nós temos um corpo abatido. Este corpo de carne e sangue não herdará o reino de Deus. Mas Deus não nos quer almas penadas. Ele quer transformar este corpo abatido num corpo glorioso. O corpo é importante. Paulo aqui, ele contraria os ensinos dos gnósticos, que também já perturbavam a igreja naquele tempo, e que diziam que o corpo era um mal, o corpo era ruim, o corpo deveria ser desprezado. Não. O corpo, aqui na terra, deve ser templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo pertence a Deus, e nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Este corpo abatido, ele é importante, porque agora ele é templo do Espírito Santo. Esta história de que Deus só quer o coração, que Deus não está preocupado com o corpo, é mentira. Mentira de Satanás. Não se prostitua, meu irmão. Não faça com o corpo que Deus não se agrada. Não se prostitua com o corpo. Não use o corpo para ser um instrumento de sensualidade. Não coloque piercings, tatuagens, como colocando o seu corpo para a idolatria. Não. Mas use o seu corpo como templo do Espírito Santo, para através dele cultuar racionalmente a Deus, sabendo que este corpo abatido será um dia glorificado, para que você possa entrar nas mansões celestiais. O nosso tesouro tem que estar no céu e não na terra. Se você é amigo da cruz de Cristo, você pensa no céu, quer ir para a cidade celestial, segue a regra de Cristo, tem o mesmo sentimento de Cristo, imita o exemplo dos fiéis,
e almeja chegar ao céu. Você é amigo da cruz de Cristo?